Abramos nossas Bíblias na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Então, carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 7. Lembrando que essa epístola foi escrita para Timóteo por Paulo, quando ele está orientando o comportamento ou o procedimento desse pastor na igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é uma igreja muito preciosa no Novo Testamento, mas como todas as igrejas da história, ela está sendo invadida por pessoas que são pauradores frívolos, que gostam de o que ele chama aqui de fábulas, genealogias sem fins, que promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então, enquanto a verdadeira fé nos leva ao serviço, nos leva à construtividade, nos leva à edificação, os falsos levam à divisão da igreja, a discussões, aos debates, a conversas fiadas que não levam a lugar nenhum. Essas pessoas que fazem contraponto à verdadeira fé, elas são pessoas que pretendem passar por mestres da lei e não entendem nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. E Paulo está orientando Timóteo como proceder em relação a essas pessoas e como orientar a igreja o comportamento devido de um líder autêntico, né? E aí ele traz várias instruções, entre elas também a instrução para a família. E hoje, Dia dos Pais, eu queria linkar, não é, as características dos oficiais da igreja com essa data tão especial. No capítulo 3, versículo 1, diz: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Então, a obra pastoral, ela é uma excelente obra. E ele diz: é necessário, portanto, então não pode faltar nestas pessoas, que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro, aliás, irrepreensível, eu estou pulando para Tito, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, que foi a semana passada, tratamos esse assunto. E o interessante, o relevante é que o pai, ele é chamado para ensinar seus filhos. O cristão vai ser um mestre de alguma forma, seja na sua casa, seja na igreja, seja de alguma forma ele vai ter que ensinar. Tem gente que diz: eu não tenho essa vocação, pastor, de ensinar. Então nunca case, você tem que morrer solteiro, né? Não ter relacionamento nenhum, porque se você casar, você vai ser chamado para ensinar seus filhos, né? E quem não ensina bem seus filhos, Deus não quer na sua igreja ensinando os filhos dele. Ou você gostaria de ter um mau professor para os seus filhos, né? Tem uns pais aqui que gastam uma fortuna com colégios e escolas particulares por conta da estrutura, da responsabilidade, das tarefas, que realmente vai trazer um treinamento eficaz na parte acadêmica da criança. E se você tem tanto zelo pela parte acadêmica da criança, onde ele vai aprender matemática, português, história, geografia e outras matérias, por que na matéria da fé você coloca qualquer pessoa para ensinar a sua família? É uma boa pergunta para pensar no Dia dos Pais. Como você tem aceito pessoas para serem seus pastores, seus presbíteros e seus diáconos? Você está dentro do crivo de Deus ou no crivo das suas paixões? Ah, o cara é legal, por isso que eu gosto dele, eu quero ser dessa igreja. Não é negócio de legal, é eficiência, é responsabilidade, é compromisso com a vontade de Deus, não é? E eu fico assim, olhando com muito carinho isto. E ele diz: não dado ao vinho, não violento. E é interessante que o vinho e a violência, eles são pares, né?
Porém, cordato, inimigo de contendas, que também são pares, não avarento. Então, entra o fechamento dessas virtudes aqui com o não avarento. Aí que governe bem a própria casa. E aí nós estamos falando com quem? Com os pais. Criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Nós estamos falando com quem? Com os pais. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, com quem eu estou falando? Com o pai. Como cuidará da igreja de Deus? O pastor que foi eficiente como pai, o presbítero que foi eficiente como pai, o diácono que foi eficiente como pai, porque é necessário ser assim. Que bom para refletir no dia dos pais nestas coisas. Ele diz: não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. É interessante que o neófito no ministério, ele é tão perigoso quanto o neófito no casamento. Por isso que casamento é coisa para homem e para mulher, não é para menino e cunhantã, não. Menino tem que amadurecer, tem que crescer, tem que aprender, viu, Eduardo? Quando se for homem, capaz de deixar o pai e mãe para sustentar a esposa, então aí tudo bem. A Bíblia diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. Isso incorre em maioridade, maturidade e capacidade de sustento, né? Ou seja, não seja neófito, para que não se ensoberbeça. E quanto à soberba, tem destruído casamentos, maridos arrogantes, prepotentes, verdadeiras crianças no matrimônio. Na verdade, o mundo incentiva crianças à sensualidade e a um relacionamento para o qual ele não está preparado, e joga a criança na mão de avós que já estão velhos, fracos, acabados. Não, alguns só. Eu sou um avô ainda inteirão, né? O Tota está dizendo que ele também é, né? A irmã Luísa também está dizendo que ela é uma avó ainda com toda a potência, né? Potência de ainda colocar o menino no caminho, né? Mas, na verdade, meus queridos irmãos, quando eu falo de família, porque eu estou falando de duas famílias aqui, por isso que eu digo que a Bíblia é uma unidade com especificidades que não são contradizentes, mas são convergentes. Quando são contradizentes, o pastor faz uma coisa e o pai faz outra. Não! A família humana, ela é tão importante, e as regras são as mesmas quanto a família de Deus. A nossa família, eu e Gorete, treinamos nossos filhos para servir a Deus. E o que é que o pastor faz? Treina a igreja para servir a Deus. É isso que você tem feito, papai e mamãe. Se você não tem feito isso, você tem falhado. E aí ele diz mais o seguinte: pelo contrário, é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio, no laço do diabo. Eu quero fazer um link ainda aos pais. Você já pensou um pai que a notícia dele para a mãe ou a esposa dele, e os filhos ouvem, é que ele não é fiel à esposa, que ele é uma pessoa barraqueira, destemperada, porque ela é alcoólatra ou viciado em algum tóxico, né? Aí eu vejo aqui a palavra sóbrio. Ele é louco, porque sóbrio, se é salvo da mente, é um perturbado do juízo, que vive falando asneira, né? Modesto, que aponta para a questão da organização, né? E hospitaleiro, que aponta para a questão do acolhimento, e apto para ensinar, que aponta para a questão da habilidade para ensinar, como nós vamos ver. Então é necessário que não seja dado ao vinho, que nós vamos falar hoje. E eu queria falar então no próximo slide, nos próximos, que nós falamos primeiro sobre temperança, sobre sobriedade, sobre modéstia, sobre hospitalidade, não é? E sobre aptidão para o ensino, que diz respeito a três coisas essenciais no ensino. É o próximo slide, que é
preparo. Quem vai ensinar tem que ter preparo, tem que ter testemunho e ação de transmitir o conhecimento com maestria, com capacidade, né? Eu até colocaria o testemunho em cima, tá? Porque é isso que é requerido na Bíblia. Colocaria a questão do preparo em segundo lugar e colocaria então o ir à frente ou ter o contato como o terceiro pilar dessa aptidão. Se você não tem preparo, você não está apto, correto? Você precisa se preparar para fazer as coisas. Por isso tem cursos pré-nupciais para você se casar. Por isso tem curso de oficialato na igreja, para você saber as responsabilidades do oficial e para você saber como se relacionar com os oficiais da igreja. E por isso tem cursos, né, bíblicos sobre áreas específicas da Escritura nas quais você vai ministrar. Por exemplo, professoras de crianças, elas têm cursos, né? Como tratar com crianças, qual o conteúdo, né? Qual o tamanho do versículo, porque a mente não suporta coisas longas, né? Eu sempre digo que as lives, elas são um desafio, porque nós estamos falando com todas as faixas etárias. Isso precisa de uma habilidade, de graça de Deus mesmo, porque nós falamos com a pessoa de 90 anos, né, que eu estou aqui, até o de 3 anos, de 2 anos, que é o Daniel, tem 2, né? É um só. Eu não sei se ele está entendendo, mas ele está por aqui, né? Então, meus queridos irmãos, hoje é não dado ao vinho, né? E quando eu penso em não dado ao vinho, eu penso na palavra oinos do grego, que tem que ver com vinho derivado da uva, né? E a Bíblia também fala do vinho abrasador da ira de Deus. Então, duas coisas interessantes no significado dessa palavra, não é? E a ideia de dado ao vinho de impor ao lado de perto, e é o inverso de vinho dado a nós. Vinho dado a nós não é errado, o problema é a gente ser dado ao vinho. Viu, Selma? Por quê? Porque eu estou olhando aqui a expressão, e eu resolvi tratar cada expressão, porque eu creio que tem lições relevantes para a vida da igreja, né? 1 Timóteo 3,3 diz: não dado ao vinho, que se traduz não só por dado ao vinho, como bêbado. E o bêbado é o dominado pelo vinho, ou seja, ele não domina o vinho, é o vinho que domina ele. E o bêbado, ele perde 3 noções. Quais são as noções que ele perde? Ele perde a noção de direção. Você já viu um bêbado andando na rua? Nossa igreja está na rua 16 de julho, número 40. É um ladeirão. E de vez em quando vai bêbado subindo a ladeira. É muito interessante. Mas mais interessante é descendo a ladeira. Vocês já viram? Né? Ele vai fazendo zigue-zague. Ele não consegue manter uma linha, um alvo, um foco. Quantos casamentos estão sendo destruídos por falta de foco do marido, da esposa? Eles vivem dizendo se vão continuar ou não vão continuar o seu casamento. Eles vivem reclamando que se tivesse casado com aquela paixão primeira, teria sido melhor do que com a paixão segunda. Eles vivem instáveis, dizendo às vezes que só estão com aquele cônjuge por causa da mulher, ou a mulher só está com ele por causa do marido. Sabe, é uma conversa sem rumo. Não é uma conversa direita. É como pastor que vive dizendo: eu tenho os convites de umas igrejas, irmãos, orem, porque talvez no ano que vem eu não fico, mas talvez eu fico. É o tipo de gente que precisa de conversão. Você gostaria de ter a esposa dizendo para ti:
Sumiu o teu nome. Como? Adler, desculpa, Adler. A Carol dizendo para ti: eu não sei se no ano que vem eu ainda sou tua esposa ou se eu não sou, porque tem uma proposta lá no trabalho. Que coisa vergonhosa e nojenta, imunda, desprezível, não é? Isso deixa a igreja insegura. Quando o cara, a mulher ou o homem começa a falar isso, significa que ele está carente, que ele não tem personalidade. Não, nós estamos juntos até que a morte nos separe, e não vamos arredar da missão de criar nossos filhos no temor do Senhor. Deus me chamou para cuidar desta igreja local, e é um grande privilégio cuidar dos filhos do rei. São complicados, mas eu também sou. O Pai tem tido paciência com vocês, e Ele quer que eu, como pastor, tenha paciência com vocês, assim como Ele tem paciência comigo. Então não vamos desistir, não. Vamos seguir em frente, não vamos perder o foco, não vamos perder a direção dada por Deus. A pergunta é: como é que está o seu senso de direção? Pessoas dominadas pelo vinho estão com problemas de direção. Ou você daria a direção do seu carro novo, né? Do seu Onix, ou do seu, como é o nome daquele? Do Fit, né? Novo, o Osman esse, né? Ou do seu, como é o nome do Fiat, o Argo, né? Para um bêbado, né? A própria Sinetran, né? A Detran, as leis do Sinetran diz que bebida não combina com direção. Aí você vai casar com um cara alcoólatra, deixa ele morrer solteiro, entendeu? Ele não tem direção nem para ele, como é que ele vai dar para ti? Ele mata-se e te mata. Ou seja, o ministro não deve ser dado ao vinho, porque o vinho tira o senso de direção. A segunda coisa é que o vinho tira o senso de interpretação. Pessoas bêbadas, elas ouvem uma coisa e entendem outra. É uma dificuldade para conversar com bêbados. Ora, se a pessoa de alguma forma está bêbado por algum tipo de tóxico, porque tóxico não pode ser apenas bebida, cachaça, cerveja, uísque, não é? Ou o próprio vinho, mas também até a música. Tem gente que coloca a música tão alta que parece que ele pensa que o vizinho quer ouvir, e ele age como um bêbado. A religião embebeda, segundo Erasmo de Roterdã, alguns cultos não são a Deus, são verdadeiras ações para tirar as pessoas do seu senso, da sua racionalidade. Elas ficam falando coisa com coisa e depois ficam: está tão legal, é muito legal, glória, glória. Desculpem, não deu para resistir. Glorificar a Deus é mais do que falar glória a Deus. Glorificar a Deus é você ter um comportamento correto como mulher, como esposa, como marido, como filho, como estudante. Deus não é glorificado apenas com palavras. Jesus criticou: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A honra a Deus, ela nasce de coração. Então, o senso de interpretação é perdido. E em terceiro lugar, o senso de comunicação. Então, direção, o que mais? Interpretação e comunicação. Como é que um bêbado vai comunicar? Eu ouvi uma conversa de um bêbado agora recente, e eu estava me lembrando quando a gente toma aqueles remédios antialérgicos, né? Que dá um sono tremendo, né, o Felipe? E aí o cara fica querendo dizer: irmão, eu vou para sua casa almoçar. Irmão, eu vou para sua casa merendar.
eu não sei mais o que eu vou fazer, mas que eu vou, não é? Algumas prédicas de púlpito são exatamente essa tendência. A pessoa parece estar perdido, ele não sabe mais o que dizer. Já viu isso, irmã Raimunda? A pessoa perdida? Nunca viu? Pois é, mas depois eu lhe dou um exemplo. A pessoa diz coisa com coisa que não tem nada a ver, não tem lógica, não encaixa. Deus é um Deus da racionalidade. Mas isso foi uma divagação importante. Aponta para o homem entregue ao vinho, onde o vinho o domina e não o contrário. Isso é interessante porque há lições que nós podemos depreender dessa recomendação aos oficiais da igreja, né? Ali está ok. E quais são as lições? Em primeiro lugar, que vinho é uma dádiva graciosa de Deus, como as demais coisas criadas. Quem foi que fez a uva? Foi o diabo? Não, Deus fez a uva. E o vinho é uma dádiva de Deus. O problema não é o vinho, o problema é você. Não é? Não dá para ver aí? Não dado ao vinho. É que o vinho pode ser me dado, né? Alguns pastores têm medo de falar sobre esse assunto, né? Porque pode estimular o irmão a tomar uma, ficar pileque, tomar um pileque, ficar muito doidão, né? Não tenha medo não. Tem faca na sua casa? Tem? Eu fiz uma pergunta. A faca é má? E quando a gente pega a faca e enfia no bucho das pessoas, quem é o mal? A faca ou você? Então a faca é um instrumento útil e necessário para a família, mas você pode usar aquele elemento útil e necessário como um instrumento de morte. Isso é muito sério, porque o seu carro pode ser um instrumento de morte. Eu conheço pessoas que estavam muito bem até comprar um carro, e quando compraram o carro, caíram em prostituição. Acontece isso? Moto também, né? Não acontece? Moto é um veículo, é uma bênção, principalmente no engarrafamento de Manaus. Mas alguns transformam o seu instrumento para a vida, para o transporte, para o bem da sua casa, para fazer o alimento, em instrumento de morte. Então, nós podemos apreciar na Escritura que o vinho nos foi dado para alimentar-nos, para que apreciemos com moderação em festas, e para o uso medicinal, e também para o memorial de salvação. Então nós temos 4 coisas aí sobre o vinho, né? Aqui em Manaus, o nosso vinho é o quê? Eu não vou fazer propaganda da Coca-Cola, né? Nem do baré, mas o nosso vinho é um baré. Uma festa sem baré, hein, Felipe? Não é festa, né? Tem que comprar o baré, não tem? Tem que ter o doce, né? E é claro, quando nós olhamos Lucas 7,33, diz: pois veio João Batista não comendo pão, nem bebendo vinho. E o que eles diziam? Tem demônio. Por quê? Ele comia gafanhoto e mel silvestre. Tem gente que faz um para acertar, não. Um para dividir, não é? Porque quando é para acertar, é porque a gente para acertar os pontos divergentes. Mas essa é boa para escrever, né? Para dividir. Ora, o irmão, ele é isso, ele só come folha. Deixa o irmão, camaleão come folha e vive muito bem, não é? O irmão só come isso. A Bíblia diz que comida não deve ser um debate na igreja, porque tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável. Mas se a comida faz o meu irmão se escandalizar, a Bíblia diz: é melhor não comer.
É o exercício do amor por conta da consciência do meu irmão. Mas veja só, a dieta do João Batista levou o pessoal a dizer: tem demônio. Veio o Filho do Homem, Jesus, comendo e bebendo, e dizeis o quê? Eis um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, porque ele ia na casa dos publicanos. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Um pastor norte-americano me dizia: pastor, eu trago o meu avião para o Brasil, será que não vai escandalizar? Será que as pessoas não vão falar mal de mim? Eu disse: meu irmão, para falar mal de ti basta tu nascer. Porque se tu come, o pessoal fala mal. Se tu não come, o pessoal fala mal. Às vezes você fala mal. Mas quantas vezes Jesus foi dominado pelo vinho? Nunca. E qual foi o vinho que ele multiplicou no casamento? A Bíblia diz: todos costumam dar o bom vinho, e quando as pessoas já estão alegres, ou seja, o vinho já fez um efeito, eles dão ruim. Tu reservaste o vinho melhor para o final? Ora, havia uma certa ação no corpo daquelas pessoas com aquele vinho. Pastor, o senhor está defendendo o uso do vinho fermentado? Negativo. Você assistiu a live sobre temperança? Eu estou dizendo que ele era presente nas alegrias, como nós temos o nosso baré. E se alguma coisa me leva a ficar bêbado, é melhor eu evitar. Mas isso não me dá autoridade para dizer não é bom. Mas não seja dado ao vinho. Segundo lugar, João 2,3 diz: tendo acabado o vinho, Jesus fez isso. Então, a primeira questão aqui é para ser apreciado com moderação nas festas. Lucas 10:34. Vamos ler? Na verdade, o vinho é dado também para uso medicinal. Olha o que diz: e chegando-se, o que ele fez? Pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. A asepsia era feita com vinho, e era colocado o óleo e servia. É interessante quando nós estudamos o óleo: unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Lembra disso? O pastor colocava o óleo na cabeça das ovelhas, e a mosca ou outros tipos de inseto que poderiam ferir não sentavam por causa do óleo. E é interessante que a unção de Deus, ela tem um efeito maravilhoso, porque ela não só nos faz relacionados com Deus, como ela faz com que os ataques de Satanás e do mundo não tenham efeito sobre nós, porque não senta. Não senta, eu estou falando da mosca pousando, ok? Faz sentido? E olha o que a palavra de Deus diz: ele colocou óleo e vinho nos ferimentos, o que significa que aquelas pessoas que chegam na sua casa dizendo: tenha fé, largue o remédio porque Deus vai te curar, elas não são enviadas de Deus, são enviadas do diabo. Deus nunca dispensou os medicamentos, porque quem fez as químicas, os remédios, não foi o diabo. Por exemplo, a morfina. Ou você quer ser operado sem anestesia? Não é? Então, o vinho também era usado em alguns lugares nesse sentido, né? É para fazer a cirurgia, porque não tinha o que nós temos hoje de recurso. Mas vamos em frente, porque eu tenho muito material. Mateus 26, 27, 29 diz: a seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos.
para remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Observe que o Senhor Jesus usa aquele alimento cotidiano. Veio o Filho do Homem comendo pão e bebendo vinho. Era alimento cotidiano. Então ele é alimento, ele é produto de festas, ele é remédio e ele é também o memorial da nossa salvação. Então vinho não tem problema nenhum se usado devidamente, como Deus nos ensinou a usá-lo. Então, quando Deus diz não dado ao vinho, pressupõe-se que o vinho, como as demais coisas criadas por Deus, pode ser mal utilizado pelos homens e mudado na ordem da criação. O que é que isso nos ensina? Eu sei que é uma frase grande, mas você está vendo na tela. Qual é a ordem da criação? E Deus os abençoou. Ele disse, vamos ler? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja na terra. Então, Deus deu as árvores, os frutos para alimento do homem. Então você vai dominar essas coisas. E onde está o problema? Onde é que está o problema? Deus te deu o planeta com todos os seus recursos para você dominar, guardar, cultivar para Deus. Nós entendemos isso. E aí, o que aconteceu? Você deixou essas coisas te dominarem. Por exemplo, o dinheiro, né? O dinheiro já é uma invenção de valores, né, o Socorro? Mas quando o dinheiro não nos serve, mas nós servimos ao dinheiro, aí o problema é grande. Quando a casa não é mais nosso abrigo, mas nosso troféu. Tem mulher que a cerâmica já saiu o lustre de tanto esfregar para ficar brilhando, para a vizinha dizer que casa limpa, né? Então eu não sou a favor de lixeira dentro de casa, mas brincadeira, né? A casa, o carro, né? A sua roupa é para te servir, mas você vai servir a sua roupa? Entenderam? Então por isso que o vinho, como as demais coisas, ela não pode ser aquilo que vai nos dominar. Tem pessoas que são dominadas pela ferramenta de casa, né? Carpinteiro, se o cara pegar no serrote dele, a guerra está feia, né? Ou seja, o serrote dele chega a ser mais importante do que a mulher dele, porque ele faz uma guerra por causa do serrote, né? É claro que tem que ter educação para usar as ferramentas devidamente. Tem maridos que pegam lá aquele garfo, não, a faca, né, da cozinha e faz de chave de fenda, né, Agnaldo? Não tem marido que faz isso, diácono? Não, ele que é eletricista sabe disso. Então aí entorta a ponta, aí não está certo, né? Desculpem, mas eu tenho que dizer essas coisas práticas do cotidiano. Então não deixe essas coisas tomarem a primazia. O cônjuge não é parceiro, mas um ídolo. O cara diz para a mulher, você é minha vida. Não é não. É Cristo a minha vida. Ah, você é a coisa mais importante do mundo. Não. É Cristo, é o Senhor. Porque se não fosse Ele, eu não tinha você. Eu devo tudo a Ele, não a você. E se você é uma bênção na minha vida, foi Deus que me deu essa bênção. Louvado seja o Senhor. Não seja dado ao vinho. Eu estou viajando, será? Romanos 1, 23, vamos ler? Os homens mudaram a ordem, a glória de Deus, incorruptível, em semelhança de homens corruptíveis, bem como de aves, quadrúpedes e répteis.
pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Eles mudaram a finalidade do vinho para serem dominados pelo vinho. Ao invés de dominar o vinho dominou eles. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Ao invés da criatura servir a ele, ele começou a servir a criatura. O nome disso é idolatria. O qual é bendito eternamente, amém. Por causa disso entregou Deus as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas. Deus está dizendo: olha, vocês são especialistas em mudar a ordem das coisas. Com todo respeito às suas opções de sexualidade dentro do país e das leis do país, olhando do ponto de vista bíblico, a Bíblia diz: não mude a ordem das coisas, porque isso não te fará feliz. Isso vai trazer uma carga sobre você. E sabe, pessoas dominadas pelo álcool, elas carregam uma carga muito forte. Terceiro lugar, que o vinho, como as outras coisas criadas por Deus, podem passar de servas a senhoras, donas, e o castigo do homem se torna essas coisas. Romanos 1, 24. O que aconteceu? Por isso, vamos ler? Por isso, Deus entregou tais homens à imundície, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si. Por causa disso os entregou Deus. Note o verbo entregar. Então, mudaram. O que Deus fez? Entregou. 3 vezes no texto. Isso não é acidental. Isso é o Espírito Santo nos ensinando, nos enfatizando o risco que temos de usarmos indevidamente aquilo que Deus nos dá. Deus entregou tais homens as paixões infames. Aí fala das mulheres e fala do desprezo ao conhecimento de Deus. Deus entregou uma disposição mental reprovável. Desprezaram a inteligência divina, a inteligência perfeita. Então vocês têm uma inteligência que eu não vou chamar de burra, porque ofende o burro, né? Ofende o burro. O burro é um animal maravilhoso, né? Jesus usou um jumento para entrar em Jerusalém. Então não chame as pessoas de burro, de jumento, né? Chame as pessoas: você é um humano. Aí você está dizendo a coisa certa, porque o humano é pecador, é depravado. O burro, ele é obediente ao seu dono e conhece o dono. Por isso João 8,34 diz, vamos ler: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então, quando nós mudamos a ordem das coisas, ela vira o nosso castigo. Pai que mima o filho e faz os gostos do filho. Deus colocou o pai para governar o filho, certo? Mas aí ele deixa o filho governar. O que o filho se transforma? O castigo dele. Assim como o vinho se transforma no seu castigo. Eu vou beber mais do que devo, né? Quer dizer, do que posso. E aí eu não estou falando só de vinho não. Coca-Cola, baré, comida. Quer ver? Vamos ver. Tito 3,3. Pois nós outrora éramos nécios, éramos perturbados da mente. Antes de Cristo, Deus está dizendo que você é um perturbado da cabeça. Como minha mãe dizia, é um zuruó. Não sei o que significa zuruó, né? Também ela dizia agoivado. Aí fica mais ainda complicado, né? Mas era a forma dela dizer: você não está pensando direito. Por isso que ela dizia: tem juízo, menino. Tenha juízo, ou seja, tenha capacidade de pesar, medir de forma certa. Então éramos nécios, desobedientes, desgarrados. O que nós éramos?
escravos, nós éramos dados não só ao vinho, mas nós éramos dados, ou seja, as paixões se tornaram nossos donos, os prazeres começaram a nos dominar, como, meus queridos irmãos, algumas delícias que Deus nos deu, passam a ser nossas senhoras, né? Essa foi boa. Vivendo em malícia e inveja, odiando-nos uns aos outros. Olha o que diz 1 Timóteo 6,16. Nós estamos fechando. Vamos ler? Exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Você se entrega aos seus bens. Os seus bens dominam você. Você agora vive em torno de proteger o que você tem. Você está tão obcecado que não tem tempo para leitura, para oração, para meditação, para fazer a vontade de Deus. Você quer proteger os seus bens. Aí Deus diz: olha, não faça isso. Os seus bens é que te elevam, não é Deus, mas a tua alegria, mas os seus bens. E aí ele diz: não deposite a sua confiança nisso, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente, ou seja, tudo, bebidas, comidas, vestimentas, que mais? Deus nos dá esposa, Deus nos dá filhos, Deus nos dá ricamente todas as coisas. Para quê? Para o nosso aprazimento. Ou seja, Deus não é um Deus contra a alegria, contra o prazer, mas é o prazer legítimo, aquele que nos dá realmente o prazer que Deus planejou para nós. É aquele prazer que nós podemos deitar e pegar no sono, porque o Senhor nos faz repousar seguro. Portanto, o prazer de alimentar-nos, dessedentar-nos, festejarmos, viajarmos, adquirirmos, conquistarmos, sermos alegria para outros nos limites impostos pelo Senhor, é legítimo. É legítimo, sim. Você se alegrar com sua esposa, com seus filhos, né? Como é bom a gente ir na beira do Rio Negro, ali naquela praia, lá do Acajetuba, Paricatuba, não sei como é que chama, com um peixinho assado, conversando, né? Conversando conversas que edificam. Como é bom. Essas coisas foram dadas a nós, mas atente que nós não fomos dados a elas. Não dado ao vinho. Gostaram do trocadilho? Hein, Selma? Tu me olhou, né? Assim, sei lá, entende? Queridos, comer não é pecado, mas glutonaria é. Nessa pandemia a gente terminou comendo mais do que o que devia, não é? E aí vem colesterol alto, triglicerídeo, açúcar demais, não é? Quando Deus diz coma com moderação, Deus não está querendo tirar a tua alegria de comer. Deus está dizendo: olha, eu estou tirando a tua tristeza do efeito dos teus excessos. Faz sentido? Sexo no casamento não é pecado, mas a prostituição tem gerado milhares e milhares de crianças sem pais, jogadas na rua, entregues e vulneráveis. A prostituição infantil, até a venda de prostituição em algumas cidades do país, inventam algumas festas, não para a cultura verdadeira, mas para prostituir o nosso povo. Concordam com isso? É verdade. A Bíblia diz: caso não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ou seja, se você não consegue dominar o que Deus te deu,
aceite as alternativas de Deus, não é? A nossa alternativa como igreja brasileira é zero álcool, zero fermentado. Por quê? Porque brasileiro é emotivo. Se ele tomar um, ele vai tomar as garrafas todas. É assim? Então, se não se domina, é melhor ficar longe. Ok? Gálatas diz: bebedices e glutonarias. Ok? Que não sejamos dados ao vinho ou a qualquer outra dádiva divina. Que sejamos inteiramente do Senhor. Somos dele, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Não nos entreguemos ao que nos afasta do Senhor da glória. Nem a mulher, nem a homem, se você é mulher. Não nos entreguemos ao que nos afasta do Senhor da glória. A Bíblia diz que aquele que amar a seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Se tem alguma coisa que você gosta muito, que te afasta de Deus, se afaste dela. Porque é a sua morte e a morte daqueles que tu amas. Que as graciosas dádivas do Pai Celestial nos levem à gratidão, à adoração e ao louvor a Deus, e não à idolatria, e a sermos dominados por estas coisas. Quantas pessoas, o carro é o seu ídolo, ele ama mais o carro do que a família. O carro não é um transporte, é um altar, é um pódio para exibição pessoal. Limpe seu carro, mas não venha lamber ele. Você não é cachorro, é o cachorro que gosta de lamber as coisas. Entenderam? Feliz Dia dos Pais. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te faça cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que o cheio do Espírito Santo tem domínio próprio, consegue usar de forma devida todas as graciosas dádivas de Deus e consegue receber a família como um presente de Deus, para ser ensinado por você o caminho da justiça, assim como você, pastor, deve ensinar para a igreja. Você, presbítero e diácono, cuidado para não se deixar dominar. Eu pastoreio esta igreja muito querida, mas é uma luta constante. A igreja querendo dominar o pastor e os presbíteros, querendo fazer o que lhes vem à cabeça. E aí a gente tem que sustentar, segurar. E um presbítero diz para o outro: rapaz, tu já estás ficando fraco, né? Segura, né? Porque o barco tem que ter a direção que o Senhor quer. Assim é a família, assim é a vida. Você precisa ser rendido à direção e ao comando do Supremo Mestre. Que Deus nos abençoe. Amém? Tem cântico ou encerramos aqui? Encerramos aqui? Ok. Foi um prazer estar com vocês. Estaremos às 18 horas em culto. E agora vocês que estão em live não vão poder comer com distanciamento social, né? Eu acho que tem alguma coisa lá embaixo para dar para os pais, né? As mães e os jovens vão ficar só olhando, porque nós vamos degustar, né? O que foi feito com muito carinho. Se sobrar, vocês comem. Deus vos abençoe, vos dê um bom dia do Senhor, adorando, servindo, agradecendo tantas dádivas e dizendo: Senhor, eu não quero ser dominado por aquilo que o Senhor me deu para eu dominar. Amém.